Want to see more amazing music videos? The greatest dance hits all on one channel. Subscribe over here to Armada Music. Web Rádio Brasil Imperial. Boa noite para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, o YouTube da Web Rádio Brasil Imperial. Muito prazer, eu sou o César Jacques, aqui da direção técnica dos estúdios da Web Rádio, aqui no interior de São Paulo, aqui na cidade de Itu. Estamos entrando ao vivo através do aplicativo da Web Rádio, através do site www.webradiobrasilimperial.com.br, no nosso site, nos aplicativos e também aqui no YouTube. Para nós, uma satisfação muito grande poder estar apresentando mais um evento internacional, primeiro simpósio monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas, com a participação e a presença de Sua Alteza Real Príncipe Garius Erchemor. Transmissão e parceria da Web Rádio Brasil Imperial. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que está nos acompanhando pode compartilhar essa live aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, pode nos ajudar. Lembrando que nós estamos com uma promoção aqui no canal da Web Rádio Brasil Imperial. Esse canal, nós estamos querendo ampliar e chegar aí aos 500 inscritos, e com o apoio do Príncipe Garius, o nosso palestrante aqui desse simpósio, junto com a Cris Artes, Ideias e Sublimação e junto com a Web Rádio Brasil Imperial, nós vamos sortear alguns prêmios, alguns brindes assim que nós atingirmos os 500 inscritos, né? Então basta você se inscrever, ativar o sininho e deixar um comentário no vídeo oficial dos 500 inscritos. Não é em qualquer vídeo e não é nesse vídeo que nós estamos ao vivo aqui agora. No vídeo que está marcando o vídeo do sorteio dos 500 inscritos, tá bom? Então tá aí esse recadinho para você. Eu gostaria de passar aqui agora, dar as boas-vindas aos nossos amigos aqui, o Rogério Mendes, seja bem-vindo, nosso diretor da Web Rádio Brasil Imperial. Suas considerações iniciais aqui, Rogério, bem-vindo. Muito obrigado, César. Bem-vindo a todos os jovens, aliás, desculpe, uma boa noite a todos, confrades, irmãos, todos que nos assistem diariamente para a Web Rádio Brasil Imperial, daqui diretamente do estúdio de São Paulo. Eu quero agradecer a todos os jovens aí da Ordem dos Jovens Monarquistas que pediram nosso apoio também, e a participação nossa. E lembrando, o César falou, para se inscreverem na página daquela que está para inscrição, do sorteio. Vamos sortear da Cris Artes. 3 livros vão ser sorteados: Psicose Ambientalista, e Dom Bertrand, e também a participação teológica também do curso do Monarquia e Geopolítica. Realmente não existe outro curso igual a esse, Monarquia e Geopolítica.
É muito simples, muito gostoso, é ótimo, eu recomendo para as pessoas começarem a se entrosar mais sobre a monarquia de uma forma geral, mais específica só no Brasil também, é uma forma geral, e também tem um módulo muito interessante que o Príncipe Carlos também elaborou, legal, que é sobre protocolos. Isso é super, super, super legal para todos. Tá, ok? Eu, como sempre, não quero tirar o showbusmo do pessoal, que eu fico falando demais. Tá? Antes, eu quero fazer um ligeiro comentário ao Príncipe Carlos. Sua Alteza, muito obrigado pela participação do senhor, pela paciência que o senhor está tendo com todos nós. Tá? Tantos pedidos de entrevista com o senhor. Eu agradeço por toda essa dedicação também a esse trabalho monárquico. E antes de encerrar, ótimo. E antes de encerrar nesse momento, para dar espaço para o João, para os outros que vão passar, eu quero agradecer ao senhor imensamente pela sua participação nas entrevistas, as palavras que o senhor deu sobre diversos momentos nossos, sobre a monarquia no Brasil, que envolvesse algum desentendimento, alguma coisa assim que o senhor explicou várias vezes, algo assim semelhante. Então, eu agradeço de coração ao senhor por ter dado um apoio tremendamente também para a causa monárquica do Brasil. Tá, ok? É um excelente trabalho do senhor. É excelente mesmo. Tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os participantes. Eu estarei dando espaço para o outro, mas estarei aqui ouvindo, participando também, mas não estarei na tela. Eu agradeço a participação de todos, a todos os nossos ouvintes, e que Deus abençoe a todos. César, querido. Obrigado, Rogério Mendes. Rogério está saindo para que nós possamos entrar aqui com o João Francisco. Muito boa noite. João, é sua fala agora. Muito boa noite, pessoal. Aqui quem nos fala é o chanceler da Ordem dos Jovens Monarquistas, João Francisco Elias Jerônimo, e é uma grande honra estar iniciando o primeiro simpósio monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas. E agora eu passo a palavra para o Cauê, chanceler da Ordem dos Jovens Monarquistas da Bahia, o núcleo baiano da Ordem dos Jovens Monarquistas. Muito boa noite, César. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Boa noite, Alteza. Queria agradecer primeiramente a Deus, ao João por ter topado essa ideia de nosso primeiro simpósio, ao César da Web Rádio Brasil Imperial, ao Rogério, a Sua Alteza Real Vigários, por desde o momento em que eu contatei, sempre foi paciente, sempre foi muito prestativo com a gente, e ao Leonardo, o assessor do príncipe. Muito obrigado também a todos que estão nos assistindo. Ok, Cauê, agora eu quero passar a palavra para o Délcio Bellini. Délcio, seja bem-vindo à Web Rádio Brasil Imperial e ao primeiro simpósio monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas. Pode ligar o microfone, por favor? Boa noite a todos, eu sou Délcio Bellini Neto, vice-chanceler da Ordem dos Jovens Monarquistas, e estou muito agradecido de estar aqui presente na Web Rádio Brasil Imperial, com muitos confrades e principalmente com Vossa Alteza, o Príncipe Gário. Agora eu passo a palavra para o nosso especialista em Oriente Médio, o Gabriel. Por favor, Gabriel. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, a todos que estão assistindo e por Sua Alteza, o Príncipe Gários. E eu sou Gabriel, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e sou especialista em geopolítica e história do Oriente Médio da Ordem dos Jovens Monarquistas. Obrigado, Gabriel, pelas suas palavras iniciais. Então, volto a palavra aí para o Cauê, que vai conduzir e dar início aí à abertura com o Príncipe Gários. Alteza, boa noite novamente. A todas as pessoas que quando eu fui divulgar o material do simpósio, perguntaram, quem é o Príncipe Gários? Quem é o Príncipe Gários? Eu já ouvi ele em algum lugar. Alteza, explique para nós, para todos que estamos assistindo, o que é a Casa Real de Gassan e quem é Vossa Alteza? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder participar. Queria agradecer o convite da Ordem dos Jovens Monarquistas. Queria agradecer os amigos da Web Rádio Brasil Imperial, que nós estamos aí juntos. É uma honra poder participar. E eu, antes de mais nada, gostaria de lembrar que eu
sou um militante monarquista da restauração da monarquia no Brasil, muito antes de ter assumido o meu papel como chefe da Casa de Gassan. Então, eu sou nascido em Curitiba, com muita honra, e eu considero ter uma obrigação, enquanto cidadão brasileiro, de ser um soldado militante da monarquia, da restauração da monarquia no Brasil. Então, essa é a razão pela qual eu estou fazendo o que eu posso, humildemente sendo um soldado mesmo, né, de Dom Luís Gastão e da Casa Imperial, e tentando dar a minha pequena contribuição aí para a causa da restauração da monarquia no Brasil. E me coloco mais uma vez à disposição tanto de vocês quanto de todos os monarquistas que quiserem uma entrevista, palestra. Eu estou à disposição, porque eu acredito que uma das maneiras que nós podemos ajudar a restauração da monarquia é fazer com que esses assuntos estejam mais em voga e não sejam mais assuntos tão distantes e tão pertencentes às histórias da carochinha e dos contos de fadas, né? Respondendo à pergunta sobre a Casa de Gassan, a ideia que se tem hoje em dia, e isso até o especialista de vocês da história do Oriente Médio pode testemunhar, todos esses países que nós temos, que foram artificialmente criados, como Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, enfim, são produtos da Primeira Guerra Mundial, né? Então, os burocratas franceses e ingleses sentaram-se numa mesa e decidiram, pegaram um esquadro e uma régua e começaram a falar, não, aqui vai ser a Jordânia, aqui vai ser, e aqui nós vamos colocar essa família, aqui nós vamos colocar essa família. Então, isso, o status quo hoje, ele não representa exatamente o que eram as lideranças. Por exemplo, eu sou muito fã do rei Abdullah da Jordânia, da Casa Real Hashemita, mas eles pertencem à região do Hejaz. Hejaz é onde fica Meca e Medina, que hoje é parte da Arábia Saudita. Então, a Jordânia, eles não têm nenhuma tradição naquela região, né? Então, eles foram instalados ali nos anos 20, logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, não se tem muito uma noção do que realmente são os grupos que você tem ali. E a nossa Casa Real, ela está fazendo esse ano 18 séculos, né? Os meus antepassados, eles vêm da Casa Real de Sheba ou Saba, no Iêmen, e houve um desastre na represa, que é uma represa que tem acho que mais de 5.000 anos, alguns arqueólogos dizem, e os filhos do rei, né, da época, o rei de Saba ou Sheba, resolveram dividir o povo e parte do povo, e cada um foi para uma região. Então, o meu ancestral foi para onde é hoje a Síria, e estabeleceu ali o reino de Gassan no século III depois de Cristo. E adotou a religião cristã. Com o advento do Islã, 400 anos depois, como o meu ancestral recusou-se a se converter, há relatos conflitantes. Uns dizem que ele foi forçado a converter, se converteu e depois fugiu, outros disseram que ele não aceitou se converter, enfim. O que acontece é que ele não aceitou, no fim, ser muçulmano e acabou fugindo com sua família. Parte da família foi para onde é a Turquia, onde era o Império Bizantino, especialmente a Anatólia, e a outra parte foi para as montanhas do Líbano, porque o Líbano é uma área geograficamente quase impossível de você conquistar naturalmente com os meios militares primitivos. Então, nós no Líbano reinamos por mais ou menos 500 anos, né? E o descendente do último rei de Gassan veio também ser imperador
de Bizâncio no século IX. Foi uma dinastia breve, mas a dinastia Fócida ou de Niqueforos, e ele foi importante porque ele rivalizava com Carlos Magno, né, no Sacro Império Romano, né, que foi um grande chuncho histórico que foi feito, e nós vamos falar disso até na explanação. Mas então, na verdade, a grosso modo falando, o reino de Ghassan seria toda a parte norte da Península Arábica, que englobaria Jordânia, Síria, Líbano, partes do Iraque, partes de onde é hoje a Arábia Saudita, enfim, toda aquela área, porque uma parte era originalmente o nosso território e a outra parte era onde nós dividíamos a soberania com o Império Bizantino. Então, eles não tinham total controle, eles eram semi-soberanos dessa área. E isso é dito pelos próprios historiadores muçulmanos, né, que na verdade, quem tinha o controle de facto da região éramos nós, né? E é claro, aí, com o advento da nossa deposição do ramo cristão nos nossos principados do Líbano, a situação ficou muito difícil para os cristãos, até que culminou na Primeira Guerra com o extermínio de 200 mil pessoas, né? Muitas delas os otomanos mataram de fome, e nós tivemos uma migração em massa dos libaneses para o Brasil. Foi assim que eu acabei nascendo no Brasil. E hoje você tem quase 3 vezes mais libaneses no Brasil, sírio-libaneses no Brasil, do que no Líbano. No Líbano você tem 4 milhões de libaneses, no Brasil você tem de 10 a 12 milhões, né? Então, essa é a origem da nossa casa. E assim, muita gente diz, mas então o senhor é príncipe do Líbano? Eu falei, não sou príncipe do Líbano, porque o principado mais perto que nós teríamos de ser do Líbano eram, na verdade, são meus primos por casamento, que é a família Shihab, inclusive a mãe do meu primo Salim, que é o meu, digamos, vice-chefe da Casa Real. Ele é filho de uma princesa Shihab e o pai dele é Shimor. Mas eles, na verdade, eles não tinham soberania, porque eles eram totalmente vassalos do Império Otomano. Ao passo que nós nos mantivemos independentes até o último instante, e inclusive fomos perseguidos e tivemos até que mudar de nome justamente por causa disso. Está respondido? Tá sim. Deixa eu colocar o Cauê. Isso, Cauê voltou agora. Cauê? Alteza, então, quando o senhor veio para o Brasil, foi em que ano? Quando a família do senhor veio para o Brasil, foi em que ano? Foi em 1914, foi o meu avô e o meu bisavô. Então, o senhor já veio para o Brasil como príncipe, já? A família do senhor já veio como soberano? Não, porque ninguém podia... ninguém podia usar nenhum título. Vamos lembrar que em 1891 até 1988, ninguém podia ser príncipe, ninguém podia falar de nada de monarquia no Brasil. Eu nasci em 73, então ninguém sequer falava desse assunto. Claro, a família sabia, nós mantínhamos, mas muito mais como uma a família do Líbano, meus primos no Líbano, sim, mantiveram, inclusive o último chefe da casa foi meu primo, só que ele veio a falecer em 71, 2 anos antes de eu nascer, e de 71 até 2008, que foi quando eu oficialmente tomei, quase nada foi feito, né? Então essa é a razão de nós só termos a grande maioria dos nossos documentos e serem todos em árabe. Então eu estou traduzindo as coisas para o inglês, eu que estou fazendo estou tentando recuperar esses 40 e tantos anos que não houve atividade, né? Sim, sim. O senhor tocou principalmente na parte religiosa do Oriente Médio.
Na opinião do senhor, o que a religião influencia totalmente na monarquia e na política mundial? Influencia ou influenciou? Bom, eu vou ser bem sincero, na minha opinião, a religião, ela geralmente, isso em todas as religiões, isso não é um fenômeno do Oriente Médio. Todas as religiões, todos os poderes políticos do mundo utilizavam do fato dos faraós serem analfabetos e manipulavam. Os sacerdotes eram a casta mais poderosa da época. E então, veja, por exemplo, o último grande poder islâmico que você teve, que foi o Império Otomano, ele era islâmico só no nome. Porque, apesar de, por exemplo, o que culminou com o massacre de vários cristãos no Líbano, hoje na Síria, e a imigração em massa para o Brasil e para as Américas, foi um momento que um dos oficiais otomanos teve uma ideia de que não, agora nós temos que criar uma identidade otomana, e essa identidade é muçulmana sunita, porque como creio que vocês devem saber, existem 5 pilares do islamismo, e um deles quer dizer o muçulmano deve, se tiver condições financeiras, de fazer pelo menos uma vez na vida uma peregrinação a Meca. E não se tem história de nenhum dos imperadores otomanos ter feito essa peregrinação. Então, quer dizer que eles não tinham condições financeiras, o que seria a única justificativa? Então, na verdade, eles eram muçulmanos, mas eles não tinham, eles não eram, por exemplo, como os wahhabis da Arábia Saudita, que são realmente radicais, né? Fundamentalistas, né? Mas mesmo esse tipo de atitude fundamentalista, mesmo essa atitude fundamentalista, ela é sequestrada para o benefício político, como foi o caso do Estado Islâmico recentemente, enfim. Na verdade, todas as ideologias, sejam elas religiosas, filosóficas, toda essa história do comunismo, do socialismo, tudo isso não passa de uma ideologia pretextual. O que quer dizer isso? Quer dizer que os líderes desses movimentos, eles não necessariamente vivem essa filosofia, essa religião, essa ideologia. Eles querem que os outros pensem que eles vivem. Como eu sempre gosto de usar, você veja as fotos de Mao Tse Tung, né? Ele está usando exatamente aquela mesma farda que é padrão do Partido Comunista, mas se você vê a que o povo está usando, é um tecido vagabundo, não sei o que, aqui ele está usando é reluzente. Então, quer dizer, tudo isso não passa de uma ilusão. Não existe essa história de influência. Você pode ter um ou outro monarca, ou líder e tal, que venha a ser influenciado de fato, mas vou dar um outro exemplo, Saddam Hussein. Saddam Hussein teve um momento de loucura lá, que ele começou a escrever o Alcorão com o seu próprio sangue, etc. Mas, na grande verdade, nos anos da ditadura do Saddam Hussein, foi o ano que você teve mais proteção das minorias religiosas. Mesma coisa o ditador Al-Assad, da Síria, na época do pai dele, na época dele, os cristãos tinham total liberdade, total... Então, quer dizer, essa questão religiosa, ela é simplesmente um pretexto, na verdade. Então, o que as pessoas estão atrás é poder político e dinheiro, essa que é a verdade. Passo agora de novo a palavra para Vossa Alteza falar um pouco sobre a monarquia. Você quer que eu fale sobre a monarquia no monarquia e religião, ou quer que eu fale sobre a monarquia de uma forma geral?
monarquia de religião, mas de uma forma um pouco mais geral, um pouco pegando esses assuntos. Bom, a razão pela qual eu acredito que a monarquia, perdão, o momento da monarquia seja mais do que nunca esse momento que nós estamos vivendo hoje, é em razão de nós termos essa grande divisão no mundo. Nós temos uma divisão e todo mundo está pensando entre nós e eles, esquerda e direita. Você tem a divisão e você tem a subdivisão e você tem a subdivisão. Então, por exemplo, há um embate cristão-muçulmano, há um embate muçulmano-sunita com xiita, há um embate esquerda e direita, há um embate à esquerda, digamos, intelectual e à esquerda mais xiita. Você tem agora a própria direita está se fragmentando. Então, o que a monarquia traz é unificação. A monarquia é um elemento unificador, porque o imperador soberano, ele é o rei, ele é o imperador, ele é o príncipe de todos. Então, ele tem que sempre estar pensando, perdão, não no seu grupo, na sua ideologia, na sua religião, mas pensando no bem comum, no todo. Como o todo pode ser protegido e como todo pode ser preservado. E até eu gosto muito daquela declaração do imperador austro-húngaro, que ele dizia que a função do soberano é proteger o povo dos maus políticos. Então, como o mal político é uma coisa que nasce a cada 5 minutos, eu vejo que isso é muito importante que você tenha esse fator, né? Então, eu acho que nos dias que nós vivemos hoje, o grande benefício da monarquia é esse. Há inúmeros benefícios, né? O fato dos príncipes serem educados desde cedo, o fato da experiência deles deles serem educados não para o seu interesse, mas para o interesse da nação. Enfim, eu acho que são inúmeros os benefícios da monarquia. E, é claro, o fato da monarquia ser pautada por uma religião, por exemplo, no caso do Império do Brasil, a religião católica, os princípios católicos, se não me engano, eu acho que foi Dom Bertrand que estava dizendo que alguém disse que uma nação que seguisse os 10 mandamentos seria uma nação abençoada. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que, desde que se pense na religião como um apoio, né, e não mais um fator de divisão, eu acho que esse deve ser o caminho. Eu tenho certeza que, se hoje a monarquia fosse restaurada no Brasil, eu tenho certeza que esse equilíbrio que Dom Luiz Gastão, Dom Bertrand, eles se prepararam durante quase 80 anos da vida deles para um momento como esse, e eles estariam, sem a menor sombra de dúvidas, prontos para servir a nação, porque essa é a função do soberano, é servir, né? Passo a palavra agora para o João, que queria falar. Não, na verdade eu não queria falar não, gente. Ué, o Gabriel saiu? Agora tem que falar. Não, eu entrei já. Eu tinha caído mais, entrei. Ô, Gabriel. Ah, tá. Ô, Gabriel, eu vou passar a palavra para você fazer algumas perguntas pro príncipe, por exemplo, sobre a Síria, enfim. Certo? Solteiro, você crê que talvez possa ocorrer uma volta da monarquia em países do Oriente Médio que já foram monarquias, como a Síria, quando era o reino árabe da Síria, ou o Iraque, quando era o reino do Iraque, ou até mesmo o Irã, quando era o Estado Imperial do Irã? Bom, veja, cada pergunta que você fez para mim é uma pergunta completamente diferente da outra, porque cada país vive uma situação completamente diferente da outra. Bom, em primeiro lugar, nós temos que analisar as monarquias que vieram após
Primeira Guerra Mundial são monarquias absolutamente artificiais. Então, se tentou colocar o tio bisavô do rei Abdullah II da Jordânia na Síria e não durou nem um ano. Por quê? Porque eles tentaram impor um árabe beduíno na Síria, onde você tem... veja, há uma diferença muito grande entre o povo árabe do Levante, ou seja, do norte da península, que é o meu povo, e o povo, digamos, o povo beduíno. Por quê? Porque o povo beduíno é um povo nômade. E o povo nômade é um povo que está acostumado a ir a um território, sugar tudo que tem naquele território e se mudar para o território. Então, eles não criam raízes naquele território. Enquanto os povos do Levante, os povos do norte da península, são povos sedentários. O que não quer dizer que eles não fazem exercício. Quer dizer que eles constroem cidades e eles têm um amor pelo local onde eles vivem. Então, é um mindset, é uma mentalidade diferente. Então, ao momento que você quer colocar um nômade para reinar sobre sedentários, claro que você vai ter um problema. Então, ninguém na Síria aceitou. Na Jordânia, você tem um misto. Você tem árabes sedentários e você tem também alguns árabes beduínos. E, na verdade, a razão pela qual na Jordânia funcionou foi porque a Jordânia, na verdade, era um país... nunca foi um país, né? Passou a ser um país depois que foi dado aos hashemitas. Era uma área que nem tinha interesse nenhum. Não tinha muita... Não era objeto de poder, de desejo de poder de ninguém, enquanto a Síria e o Iraque sempre foram, né? Eu tenho conversado com vários políticos do Iraque e muitos deles têm saudades da época do Saddam Hussein e mais saudade ainda da época da monarquia. Mas, apesar de você ter uma casa real do Iraque, eu não vejo que o povo aceitasse esses príncipes. Não vejo assim... está tudo sempre em tanta ebulição que eu não vejo condição. O Líbano, muito menos, porque o Líbano agora... O Líbano vai ter que passar por um grande saneamento político-econômico, e se esse saneamento não funcionar, aí sim talvez se tenha... eu tive pessoas, líderes, que quiseram sussurrar no meu ouvido, né, mas depois do que aconteceu com o primeiro-ministro Said Hariri, né, colocaram uma bomba tão grande onde ele ia passar com o carro era prova de balas e tudo, mas a bomba era tão grande que matou ele, fez uma cratera de não sei quantos metros. Então, eu não tenho essa sede de poder e eu acho que eu posso ajudar o povo, posso ajudar o meu povo, posso ajudar o povo brasileiro, estando numa posição não necessariamente de poder direto, de soberania, né, direta. O Egito eu acho muito difícil, porque agora o Egito está num momento estável. A Líbia, eu não vejo uma volta da monarquia na Líbia, mas o Irã, eu acho que é possível. Apesar que a dinastia Pahlavi, né, essa dinastia que foi a última dinastia a reinar no Irã, é uma dinastia que usurpou o trono, né? O pai do último Shah, ele era um coronel do exército que foi lá e tomou o trono dos Qajar, da dinastia dos Qajar. Os Qajar não querem nem saber. Se você entrar na página deles na internet, eles dizem: não temos nenhuma agenda para a restauração da monarquia no Irã. Mas eu vejo o Irã como um povo jovem, é um povo muito educado, um povo que tem grande parte
da população tem educação. E o mais interessante é que é o único país ali que realmente tem uma tradição, um patriotismo. Porque há uma diferença entre patriotismo e nacionalismo. Então, por exemplo, no Egito, você tem os dois. Porque o Egito ele tem a sua identidade. Ele é um país que ele brotou, né? Ele não foi uma coisa que foi, não, agora aqui vai ser o Egito, né? Como aconteceu com os outros países. Então, você tem uma série, por exemplo, no próprio Iraque, você tem uma série de povos vivendo ali. Você tem os curdos, você tem árabes, você tem assírios, você tem armenos. Então, é uma panela, né? De vários povos. Mas no Irã, não. No Irã, você tem um povo, é uma outra nação que brotou, que amadureceu, né? É claro, esse regime dos ayatollahs aí é um absurdo, né? Mas é um país que tem um patriotismo, um senso de país. Não é só um ufanismo por exemplo, como você tem no Líbano, né? Você tem um ufanismo, o Líbano, minha pátria, o Líbano. Mas, na verdade, essa identidade libanesa é uma coisa que ainda está sendo gestada, né? A Síria, a mesma coisa. Então, eu vejo que o Irã seria, no Oriente Médio, a possibilidade mais próxima, caso o povo pudesse tirar os ayatollahs do poder, né? Que é uma coisa que eu jamais vou entender, como é que um povo tão culto e tão jovem, ainda não conseguiu retirar esse regime do poder, né? Com a palavra agora, o Délcio. Majestade, eu gostaria de perguntar para você como que o senhor conheceu o movimento monárquico brasileiro. Qual foi, digamos, seu primeiro contato envolvendo a monarquia brasileira? Bom, foi em 91, 92. Naturalmente, nenhum de vocês era nascido. Naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha... eu estudava no Colégio Bom Jesus, Colégio Franciscano, em Curitiba, e o movimento à frente do Pedro II era a Rua Doutor Pedrosa, se não me engano, que é bem perto do Colégio Bom Jesus. E eu me lembro se foi um panfleto, não me lembro como foi que eu acabei tendo... Eu acho que eu liguei, deixei um recado, enfim, daí entraram em contato comigo e eu passei a frequentar. Porque eu sempre tive, né, sabia da história da família, eu sempre tive essa ligação, né? Eu sempre tive essa vontade, então eu pensei, bom, o censo na minha família sempre foi uma coisa de, isso é passado, o Líbano está tanta violência, se nós tentarmos falar sobre isso, pode ser não só o Líbano, a região toda, né? Isso pode custar a vida de umas pessoas e ainda há um investimento muito grande, que eu gastei muito tempo e dinheiro para poder colocar a Casa Real na ONU. Ano passado nós fomos reconhecidos oficialmente pelo governo da República do Líbano. Enfim, foi muito tempo e muito dinheiro que foi gasto. E, na verdade, minha família, ninguém tinha interesse em cultivar isso. É claro que agora todo mundo está orgulhoso, né? Mas na época que tinha muito trabalho para se fazer, que eu peguei a coisa quase do zero, né? Imagine 30 e tantos anos sem ninguém fazer absolutamente nada, né? Porque o meu primo, que era o último chefe, ele deixou uma fortuna muito grande para os filhos. E os filhos tiveram que administrar essa fortuna e deixaram a casa, digamos, não tiveram interesse em continuar. E eu fui a pessoa que
fui até eles e disse, olha, eu já tinha conseguido entrar na ONU, eu já tinha conseguido uma série de reconhecimentos, e eu disse, não, agora vamos juntos, porque o pai de vocês foi quem foi o último chefe, então eu não acho justo, né? Inclusive eu coloquei a minha posição à disposição deles, e eles disseram, não, nós queremos que você continue, porque foi você que todas os reconhecimentos que foram conseguidos, você conseguiu sem o nosso apoio, então nada mais justo do que você continuar sendo. E assim também eles não têm muito tempo, né? Eles não têm muito tempo. Dependendo, por exemplo, quando nós temos alguma visita oficial com o chefe de Estado, alguma coisa, um deles vai, me acompanha, mas eles são empresários com empresas em vários países, então eles estão sempre viajando, sempre ocupados. Né? Eles são príncipes como o senhor também? Sim, sim. E eles, inclusive, foram os que mantiveram os títulos nos próprios passaportes, né? Porque o governo do Líbano sempre reconheceu os títulos, né? Então, a nossa família no Brasil não usou os títulos, porque ninguém podia usar título no Brasil de 1891 até 1988. Então, tudo de monarquia era proibido até a Constituição de 88. Então, essa foi a razão principal. E lá no Líbano, não. Lá no Líbano, mesmo não estando mais no poder, inclusive, se vocês entrarem no nosso website, royalgassan.org, vocês vão ver lá o passaporte de um dos meus primos, onde tem lá o título. Né? E ele nasceu em 45, acho, e faleceu em 2017. E ele foi o grande historiador da família, e tinha mais de 60 mil livros, enfim. Muitos dos documentos que nós temos foi ele que colecionou, né? Ele não foi um líder, digamos, como é que eu posso explicar? Não é político a palavra, mas assim, ele não tinha uma liderança pública da casa, mas ele colecionou vários livros, documentos, artigos, e ele era muito conhecido no Líbano por ser um intelectual. Então, muito desses documentos, das coisas que ele colecionou, inclusive o irmão dele, né, o príncipe Antoine, que aparece no nosso documentário, quem está, que é advogado, ele que está gerenciando a biblioteca, né? Bélcio? Eu possuo outra pergunta envolvendo a monarquia, que é se Vossa Majestade poderia explicar para a gente o que significa a aeronáutica do seu símbolo para a gente, o que significa cada coisa. Do brasão? Pois é. Não, o negócio é o seguinte, como nós reinamos em vários lugares, inclusive teve um ramo da família que eu não sei se vocês conhecem o termo jizya. Jizya era um imposto que era cobrado pelos poderes muçulmanos. Por exemplo, se você quisesse viver dentro de um império muçulmano, dentro de um país que tivesse um sultão, e você fosse cristão ou judeu, você poderia viver sem o menor problema. Você tinha que pagar um imposto. Você pagava um imposto para exercer a sua religião. E não só isso, em alguns lugares você tinha, por exemplo, você ia comprar uma caneta, né? A caneta, ela custava, digamos, $1 para o muçulmano, $1,50 para o judeu e $2 para o cristão. Então, tudo tinha um overprice dentro do regime muçulmano. E tinha essa jizya, que era esse imposto. Então, muitos dos meus primos, né, durante a história, eles se converteram ao Islã. Então, a linha original, né, a linha que poderia reclamar o trono de Ghassan, ela tem que necessariamente se manter cristã. Mas nós reinamos até 1921, onde é hoje a província de Israel, na Arábia Saudita, eram primos nossos, mas que eram muçulmanos. E durante a
história, mesmo antes, nós tivemos os sultões de Rasul, que é no Iêmen. Nós tivemos outros poderes que se disseram descendentes do último rei Hassan. Então, como não existe uma heráldica europeia, isso é tudo criação recente, né, essa heráldica, eu encomendei para um mestre de heráldica o que seria uma síntese de todos os reinos que nós reinamos. E ele fez um brasão europeu, que foi o nosso primeiro brasão, que você tem ali os impérios bizantinos, você tem inclusive os reinos, esse é o novo, né? E aí quando eu cheguei no Oriente Médio, eles disseram, está muito europeu isso. Então nós fizemos uma reunião de família, e dentro dos países árabes, geralmente o monograma ou o brasão, ele é a escrita árabe. Então, se você vê o nosso símbolo, ele na verdade ele é Al-Ghassasina, que é o nome do reino, né? E aí você tem a bandeira, a bandeira de São Sérgio, que é aquela vermelha, triangular, que é a bandeira ancestral, foi a primeira bandeira do primeiro reino. E você tem a bandeira moderna dos Gassanides, que é a bandeira que está do lado, que é uma bandeira mais semelhante aos países árabes, né? Que tem as cores semelhantes dos países árabes. Você tem o leão, que na verdade representaria a tribo original, da onde nós somos originados, que é a tribo de Azd, que são os filhos do leão, e você tem o cavalo árabe do outro lado. Aí embaixo, o próprio veludo da coroa, ele é púrpura, porque nós somos uma dinastia imperial. Nós recebemos em 528 do imperador Justiniano I o título de Basileus Árabes, que quer dizer imperador ou rei de todos os árabes, ou seja, um título imperial. Aí depois nós recebemos o título imperial de imperadores da dinastia Fócida, e Césares da ilha de Rhodes. Então são vários títulos imperiais que a nossa dinastia tem. E esses títulos imperiais foram reconhecidos pelo patriarca de Constantinopla, que é a última autoridade bizantina ainda viva, né? Que ainda existe. Então, a única pessoa que pode confirmar qualquer título bizantino imperial é o patriarca de Constantinopla. Então, nós estivemos lá em 2016, recebemos a bênção. Se vocês entrarem no nosso site, podem ver lá a bênção dele escrito, né, para nós, reconhecendo nossos títulos. E aí você tem o nosso moto, que na verdade é o que eu acredito ser a maior qualidade de um soberano, que é a sabedoria, né? A vitória, a fortuna é apenas através da sabedoria. E eu acho que é isso, né? Não falta nada. Você tem a cimitarra, você tem o cetro, a águia bicéfala embaixo, que é do símbolo do Império Bizantino, né? Que no Império Romano Oriental, que é da onde se origina, né, o nosso reino, porque nós éramos aliados militares do Império Bizantino. Basicamente isso. Então, na verdade, nós somos uma casa imperial e real. Mas, como houve houve uma certa comoção na Europa, porque há um entendimento de que imperial e real é só a única casa cristã imperial e real é a casa de Habsburgo. Então eu falei, nós tivemos uma reunião de família, eu falei, vamos tirar o imperial do uso diário, a gente continua, nós não revogamos a nossa reclamação dos títulos imperiais, nós continuamos imperiais legalmente. Inclusive o nome completo da casa é Soberana Imperial e Real Casa de Ghassan. Esse é o nome que foi inclusive reconhecido na ONU e pelo governo da República Libanesa.
Então, nós somos reconhecidos com o título imperial, mas por uma questão política, a Igreja Católica não reconheceu o nosso imperial também, porque o meu ancestral era imperial na mesma época do Carlos Magno, e como é sabido, foi o papado que investiu o Carlos Magno pelo título imperial. Então, não poderiam haver dois imperadores de Roma ao mesmo tempo. Então, essa foi inclusive o chuncho que o Papa fez na época, de dizer que porque a imperatriz Irene era imperatriz, então ele ia investir no imperador, porque não podia haver um imperador mulher. Então ele investiu o Carlos Magno e em seguida entrou o meu ancestral. Então, no meu diploma da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, vocês podem ver que é Sua Alteza Real e não o Imperial. O Vaticano não incluiu no título. Mas tudo isso, para mim, na verdade, é extremamente secundário, né? Alteza César aqui, Victris Fortunae Sapientia, conquistador da fortuna e da sabedoria, é isso? A vitória e a fortuna só vem através da sabedoria. Essa seria a tradução mais... a sabedoria, como se diz, a sabedoria é a chave de tudo. Se você puder escolher uma virtude, a sabedoria é a virtude que você deve escolher. Porque todas as outras, você conseguirá todas as outras com sabedoria. Você jamais vai ser uma má pessoa se você souber que ser uma boa pessoa é o que realmente importa. Délcio? Bem, minha última pergunta, para ser sincero, o que levou a Vossa Majestade a... Desculpe, eu não ouvi. Cortou o áudio dele. O que aconteceu? Aqui não foi. Délcio cortou o áudio. Agora ele desligou o microfone. Desligou o microfone. Clica para liberar agora. Bem, como eu estava perguntando, eu gostaria de saber o que levou a Vossa Majestade a criar o canal no YouTube. Bom, primeiro porque eu acho que um dos grandes problemas que a monarquia sofre no Brasil é esse hiato de 130 e tantos anos de propaganda republicana e também essa propaganda gramscista, comunista, socialista, fez com que a monarquia entrasse no ridículo. Então, tudo que se fala sobre monarquia é ridicularizado. Tudo que se fala sobre monarquia, todo mundo ri, né? Todo mundo acha engraçado. Então, por exemplo, quando eu assumi a Casa Real, muitas pessoas disseram assim, mas como? Você não é filho do rei? Como é que você pode ser? Então, são coisas que naturalmente ninguém é obrigado a saber, mas eu achei que fosse importante e necessário que eu trouxesse essas informações para que o povo em geral pudesse entender. Aí, a partir do momento que nós criamos o canal, nós tivemos vários pedidos de pessoas para que nós fizéssemos algo mais profundo, fizéssemos o curso. Aí nós tivemos a ideia de fazer o curso. Então, o objetivo é que, para que nós tenhamos um movimento monárquico realmente eficiente, nós precisamos ter líderes monarquistas que saibam o que estão falando. Então, não adianta nós ficarmos nesses mesmos argumentos, a monarquia é mais barata, a monarquia... Né? Você precisa realmente ter domínio para poder defender a monarquia. Não adianta só esses 5 ou 6 argumentos que geralmente a gente usa para a monarquia. Era bom quando era monarquia, mas
Então, eu acho que nós precisamos conhecer e nos familiarizar, porque, veja, se amanhã a monarquia for restaurada, o povo está completamente despreparado. Então, você não tem uma compreensão do que é uma nobreza, você não tem a compreensão do que são as ordens de cavalaria. Então, nós precisamos desenvolver nas pessoas, na pessoa comum, né, como se diz aí no Brasil, no afegão médio, o que são esses valores, o que são esses símbolos, o que são, né, que é uma coisa tão bonita, uma coisa tão profunda, e isso infelizmente se perdeu. Então são poucas as pessoas que se dedicaram a esse estudo. Então eu vejo como vital que se tenha um canal público, que é o caso do YouTube, e através do YouTube está crescendo, né, aos poucos. Nós estamos com quase 500 assinantes, e aos poucos essas pessoas estão tendo interesse também no curso e estão se aprofundando. Então, a minha ideia é fazer com que as pessoas também comecem a pensar a partir do que nós chamamos de perspectiva soberana, que é pensar com neutralidade sobre os assuntos e sempre visando o bem comum. Então, procurar fazer julgamentos e não reações emocionais às informações, né? Eu sempre gosto de falar, por exemplo, quando você vai comprar um carro, né? Você vai comprar um carro, você vai precisar reunir informações, por exemplo, preço do carro, marca do carro, performance do carro, consumo, né? Você vai reunir todas essas informações, se você pode comprar usado, se você se dá muita mecânica, se é caro, se não é. Você vai ter que juntar, digamos, 95% de informações empíricas, informações puramente de dados, e você vai ter talvez lá 5% de motivos emocionais, ou seja, cor é uma coisa que não existe lógica, né? Você pode gostar de um amarelo ovo, é a tua preferência. E marca, por exemplo, ela pode ser ligada ao seu pai, seu avô tinha um carro daquela marca, ou sei lá, pode ser uma ligação emotiva, não necessariamente prática, mas 95% da sua decisão vai ser uma decisão baseada em dados. O problema é que hoje, cada vez mais, com essa divisão, com essa polarização do mundo, nós estamos tomando decisões e fazendo julgamentos a partir de reações emocionais. Então, por exemplo, se eu falo qualquer coisa sobre religião, vamos supor, se você, digamos, o que eu falo vai de encontro com aquilo que você concorda, imediatamente você vai acolher essa informação. Você não vai checar, você vai simplesmente acolher. E se o que eu estiver dizendo for contra o que você pensa, você vai imediatamente repetir. As pessoas não estão mais sentindo, elas estão reagindo emocionalmente. Então, uma das principais funções no que eu estou fazendo é fazer com que você pense, que você chegue à sua conclusão a partir de um julgamento de dados, de fatos, que seja o mais neutro possível. Ou seja, o que eu digo de neutro não quer dizer que você tem que sacrificar a sua opinião pessoal, mas que você julgue aquilo com neutralidade, com isenção de ânimos, para que você chegue a uma conclusão técnica a respeito de uma coisa desprovida de ideologias que podem nublar a sua avaliação das coisas. Então, não acho nada errado ser conservador, ou ser progressista, ou ser... A pessoa pode ser o que ela quiser, desde que ela o seja com propriedade. Então, por exemplo, você quer ser conservador? Muito bem. Então, você vai ter que testar. Porque o que as pessoas fazem hoje? Elas são conservadoras, então elas vão ouvir tudo que os conservadores falam para fortalecer a sua convicção. Quando elas deveriam fazer exatamente o contrário. Se elas são conservadoras, elas deveriam ir lá para os progressistas, o pessoal de esquerda, e testar a sua convicção contra todos aqueles argumentos. E não simplesmente ouvir a pessoas que concordam com você. Você deve fazer esse teste das suas convicções. Então, esse é um dos grandes objetivos também, que você pense
por si mesmo e não pense a partir de reações emocionais ou de pessoas, porque fulano falou isso no YouTube, ou porque fulano que você gosta falou, está certo, e porque fulano que você não gosta falou, está necessariamente errado. Então essa é uma das outras, uma das coisas que realmente está faltando na nossa sociedade, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, e é uma das coisas que eu quero também ajudar. Alteza, de antemão do que o senhor falou, o que, na opinião do senhor, falta para os movimentos monarquistas serem mais vistos, mais que já são? Eu acho que falta uma estratégia de marketing, eu acho que precisa haver uma maior... precisa se criar uma... Como eu posso dizer? Precisa se acessar as pessoas, os progressistas, precisa se acessar as pessoas que não são naturalmente monarquistas. Porque, claro, os conservadores, eventualmente, todos irão se tornar monarquistas, de uma forma ou de outra, porque isso é uma coisa próxima com um pouco de convencimento, você consegue convencer um conservador. Mas o progressista já é mais difícil. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que são relativamente educadas, que me disseram que eles eram a favor de destruir todos os palácios e tudo que era da época da monarquia. Isso era uma coisa que devia ser esquecida. Então eles queriam destruir tudo. Aí eu pensei, o grau de ignorância que uma pessoa falar isso é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Então, veja, nós temos que trazer essas pessoas para a realidade. E o que eu quero dizer com para a realidade é que elas realmente aventem, que elas realmente cogitem, que elas realmente ponderem a respeito da monarquia e não simplesmente repilam a monarquia porque elas são de esquerda. Então, eu acho que nós precisamos ser inclusivos para trazer as pessoas da esquerda, da centro-esquerda, principalmente da esquerda, todos os movimentos LGBTQ, eu não sei, nunca sei as letras, certo? Mas essas pessoas também precisam participar, porque a monarquia é para todos. A monarquia é para todos. Então, o movimento não pode querer ser exclusivista e elitista. O movimento precisa inundar todas as classes e ter gente de todas as classes. Essa é a única forma de se chegar a uma restauração que todo o povo vai se satisfazer. Então, o senhor acha que os monarquistas, na opinião do senhor, claro, também deviam entrar em movimentos ativistas, por exemplo, as coisas que estão mais fluindo hoje em dia na linguagem mais informal, por exemplo, esporte, arte, política, que hoje no mundo atualmente no Brasil é o que está mais ativo. O senhor falou, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o senhor e também assistindo vários vídeos do canal de Vossa Alteza. O senhor falou muito sobre o título. Não adianta você ser um príncipe se não se portar como um príncipe. O que o senhor acha dos príncipes, das descendentes de famílias reais, de famílias que já reinaram, que não se portam, que detêm o título, mas não se importam como o quê? Para mim, veja, não é a questão só de se portar. Para mim, a questão é ser relevante. O que quer dizer isso? Por exemplo, a Casa Imperial. A Casa Imperial, ela está sendo relevante, ela está tomando a frente no Brasil, está se mostrando uma alternativa, está sendo relevante. Agora, há muitas, eu não vou citar, obviamente, nomes, mas há muitos príncipes aí na Europa e no próprio Oriente Médio, na Ásia, que, na verdade, eles não fazem absolutamente nada pelo seu povo. Então, eu acho que um título para eles é inútil, porque eles só querem fazer festa, só querem ilustrar suas medalhas, só querem beber, só querem... E eles realmente não têm uma relevância. Então, por exemplo, claro, uma monarquia reinante, o príncipe tem a sua função de Estado, mas uma monarquia deposta, o príncipe ser príncipe para ficar dando festa e só isso, né? Não digo
festa seja errado, né? Mas ficar fazendo só isso e não ter uma relevância na sociedade hoje, eu não vejo razão para um título. Então, porque, veja, eu não acho que eu seja melhor do que ninguém. Eu acho que qualquer policial, qualquer bombeiro, qualquer soldado é melhor do que eu. Porque está diariamente arriscando a sua vida por um salário péssimo. Então, como que eu posso ousar me dizer superior a essas pessoas? Não. Obviamente que não. Mas eu tenho uma função, e essa função, se eu não tornar essa função relevante, ela é inútil. Inútil, que eu quero dizer, não é inútil totalmente inútil, mas é a mesma função de uma peça de museu. Então, você tem lá uma escultura, você tem lá um quadro, e tem a sua história, tem a sua importância, tem o seu lugar no museu, mas ele não passa disso. Ele pode ficar esquecido num canto lá do museu que não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você é relevante, se você está realmente querendo servir, que na minha opinião é o significado da realeza, como o caso da princesa Isabel, que quando era criança perguntou para o imperador Dom Pedro II se um dia o povo todo ia ser dela, e ele falou, não, um dia você vai pertencer a eles. Então esse, na minha opinião, é o verdadeiro príncipe, a verdadeira princesa, o verdadeiro monarca, é você servir. Você tem que servir o seu povo. Né? Não é... O prestígio, ele advém da servitude, na minha opinião. De você, até, se não me falha a memória, Dom Bertrand fala que o príncipe tem que derramar o seu sangue pelo seu povo, e eu acredito nisso. Então, não há... Porque o que é um título? O título é um rótulo. Então, por exemplo, você tem aqui, não estou fazendo propaganda da água, mas você tem um rótulo, né? Então, o que adianta você ter um rótulo bonito dessa água se a água é ruim? Você pode até comprar, mas no momento que você tomar água, você vai ver que a água é ruim e você nunca mais vai comprar essa água. Entende? Então, o rótulo, ele pode ser lindo, né? Tem até alguns vinhos que têm rótulos lindos, que você vai tomar um vinho horrível. Você nunca mais vai comprar. Então, é a mesma coisa, o título é para o ser humano um rótulo. O rótulo pode ser lindo, mas se o ser humano não prestar, o que adianta um rótulo bonito? Não adianta nada. Então, é nesse ponto que eu acho que os títulos são inúteis se eles não tiverem uma relevância hoje, na sociedade hoje. Então, vamos achar relevância. Como que eu estou achando relevância? Eu não estou militando voltar ao poder no Oriente Médio. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando lutar pelo meu povo dentro da ONU, eu estou tentando lutar pelo meu povo visitando chefes de Estado, visitando parlamentos, eu estou tentando lutar pelos cristãos do Oriente Médio, para que eles não sejam extintos, não só o meu povo, mas toda a comunidade cristã do Oriente Médio. Então, estou tentando implantar programas de educação gratuita para os povos mais pobres. Enfim, eu estou tentando fazer alguma coisa para proteger e para ajudar o meu povo, que não precisa necessariamente estar reinando. Agora, as perguntas das pessoas que estão nos assistindo, tanto pela rádio, pelo site da rádio, tanto pelo YouTube. Iago de Oliveira perguntou: gostaria de perguntar a influência política que Vossa Majestade tem atualmente na Península Árabe. A influência política? A influência que o senhor tem. Bom, eu tenho um bom relacionamento com a família real da Jordânia. Eu tinha um bom relacionamento com o presidente do Líbano, tenho, né, até hoje, com alguns ministros, mas eu não sei como vai ficar essa situação no Líbano. Eu tenho acesso e bom relacionamento com as famílias dos Emirados Árabes, principalmente Dubai e Sharjah, né, que são 7 famílias reais, né? Mas já são 6 famílias reais e 7 Emirados. Tem uma família que tem 2 principados, né? Seria praticamente isso. Nós estamos tentando aproximação com a Arábia Saudita, nós estamos tentando aproximação com o Oman, nós estamos tentando aproximação com o Bahrein e com o Kuwait. E o Catar é o único país que eu não estou... O Iraque também, eu conheço vários políticos do Iraque. O único país que nós não estamos nos aproximando, na verdade, é o Irã e o Catar, né?
O Rafael Pereira. Ô, Cauê. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para o príncipe, tá Claro. ok? Senhor príncipe, Alteza, boa noite. Qual a sua opinião e posicionamento em relação à monarquia tradicional? Bom, como eu disse, eu sempre digo, eu acho que há vantagens e desvantagens, né? Eu creio que, num plano ideal, eu prefiro estar nas mãos de uma pessoa bem intencionada do que 700 pessoas mal intencionadas, né? O que quer dizer com isso? Eu preferiria ter um rei que eu soubesse que ele tem o meu interesse, o interesse do povo em primeiro lugar, e que ele tomasse as decisões, né? Mas o que eu vejo é que o problema de uma monarquia tradicional, no caso do Brasil, é que com esses 130 anos de propaganda republicana e mais essa propaganda gramscista, é quase impossível você conseguir restaurar a monarquia e ter uma monarquia tradicional. Então, eu acho que para que o povo tenha confiança na monarquia, ela deve primeiro passar por um estágio parlamentarista. Mas eu acho que dentro de uma monarquia parlamentarista é muito mais difícil se conseguir grandes avanços em pouco tempo, porque tudo é muito discutido, tudo é muito votado, você tem aquele jogo político, infelizmente, enfim. Uma monarquia tradicional, as mudanças podem simplesmente ser decretadas, né? Então você tem mudanças mais, como é que se diz, relevantes e significativas com maior rapidez, né? Então, por isso que, por exemplo, a diferença entre ditadura e monarquia é a legitimidade, né? Mas, por exemplo, a função do ditador, esse nome, né, que foi da época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né? Não era uma coisa pejorativa, era pelo contrário, você tinha uma pessoa que tinha tanta sabedoria, tanta experiência, que você dizia para ele, você é o nosso ditador, o que você disser nós vamos seguir. Que foi o que foi dado para Júlio César, né? Então, é preferível você ter uma pessoa bem intencionada que tenha todo o poder, do que você ter várias pessoas mal intencionadas que estão pensando no próprio interesse, como é o caso que nós temos hoje. São pouquíssimas as exceções de políticos no Brasil que estão realmente pensando no povo, né? Então, eu acho que a monarquia tradicional, como eu disse, tem suas vantagens, mas é muito difícil que ela seja implantada porque há muita desconfiança por parte do povo, né? Então, eu vejo nesse sentido, né? Gabriel? Certo. A minha pergunta agora envolve religião e, bem, países como o Líbano e Síria têm uma comunidade cristã muito grande. Como você enxerga, Vossa Alteza, o futuro dessa comunidade cristã em países como Líbano ou Síria? Eu enxergo com muito medo, porque se nenhuma atitude for tomada em caráter global, uma estratégia global, e eu tenho falado isso no Vaticano, eu tenho falado isso no parlamento alemão, eu tenho falado isso em todos os lugares que eu vou, no parlamento austríaco, se não for feito algo em escala macro para se salvar as comunidades cristãs do Oriente Médio, elas vão chegar ao 0% até 2030. Então você vai ter 0 ponto alguma coisa. Talvez tenha um outro cristão no Líbano, um outro cristão no Egito. E era isso. Porque há países onde há a perseguição ativa, né? Como no Iraque, na Síria, mas há lugares onde você tem a perseguição silenciosa, por exemplo, no Líbano. Você não tem uma perseguição ativa no Líbano, mas todo jovem cristão que se forma na faculdade, ele quer se mudar para a Europa ou para os Estados Unidos, porque ele não vê futuro para ele ali, né? Então vamos lembrar que o Líbano, quando o Líbano foi criado, você tinha quase 70% de cristãos.
Hoje é 25%, algo em torno de 25%, 30%. Então, realmente periclitante a situação. Se você for ver as estratégias e colocar todas as estratégias exponencialmente, você vai ver que em 2030 você chega a 0% da população total cristã. E isso se você não tiver mais nenhum conflito, como foi o caso do Estado Islâmico ou alguma coisa assim. Então, eu vejo o futuro com muita cautela e com muita preocupação. Infelizmente, as pessoas ainda não se tocaram do problema e do tamanho do problema, e provavelmente eu tenho falado em Washington, por exemplo, que talvez seja tarde demais. E algumas pessoas falaram, infelizmente, talvez já seja tarde demais. Espero que não. Com a palavra ao César. São 8 horas mais 1 minuto. Estamos transmitindo ao vivo pela Web Rádio Brasil Imperial através do site www.webradiobrasilimperial.com.br e também através dos nossos aplicativos Android e iOS, que é o aplicativo próprio, pode ser baixado na loja da Play Store, na Google, né? Web Rádio Brasil Imperial, lembrando que o Brasil é com Z, e também o aplicativo Radiosnet você pode acessar aí e baixar aí nos seus iPhones iOS, né? Nós estamos partindo para os finalmente aqui nesse maravilhoso simpósio organizado totalmente aí pela Ordem dos Jovens Monarquistas, com o apoio total aqui da Web Rádio Brasil Imperial. Nós agradecemos a todos que estão aqui no chat do YouTube, todos os jovens monarquistas, os veteranos. Nós temos ainda aqui algumas perguntas para encerrar. O Luiz Carlos gostaria de perguntar a Vossa Alteza o que acha... Cauê, peraí, César, perdão. Ô, Cauê, as perguntas que os membros da Ordem dos Jovens Monarquistas fizeram, você tem com elas aí separadas? Sim. Então tem como passar elas agora? Pode falar para o César continuar. Tá. Pode continuar, César. Alteza, gostaria de saber o que você acha, o que Vossa Alteza acha, o que falta nos movimentos monárquicos para levarem a alternativa da Casa Imperial e, consequentemente, da monarquia ao senso comum do brasileiro comum. Eu já falei isso. Eu acredito que educação é a primeira coisa. Nós precisamos nos educar a respeito do que é a monarquia para poder levar isso, cada um sendo um embaixador da monarquia, né? Mas para isso precisa ser educação, você precisa saber do que está falando e para poder realmente ser um influenciador monarquista. Então, recomendo mais uma vez o nosso curso, né? E falar em curso, Alteza, o Hugo Frazão, sou aluno do Príncipe Gários, com muito orgulho, recomendo a todos os monarquistas a fazerem o curso aí. Quem quiser... Um abraço pro Hugo. Quem quiser se inscrever no curso, o nosso site... Web Rádio Brasil Imperial, tem o banner do curso, só clicar lá você vai ser direcionado ao site para fazer a compra do curso, e assim, além de estar participando e fazendo esse maravilhoso curso com o Príncipe Gários, vai estar ajudando e colaborando na manutenção da Web Rádio Brasil Imperial. A gente agradece a todos vocês. Aqui o William Alteza, parabéns pelo seu trabalho. Ainda não sou aluno, mas assisto aos seus vídeos no seu canal. Obrigado, um abraço. Aqui a Laura confirmando, quem ainda não é inscrito aqui no canal Imperial, peço que se inscreva. Obrigado, Laura. Isso aí, o pessoal que está assistindo entrou depois dos nossos recados aqui do início. Nós estamos com uma promoção de 500 inscritos, estávamos com 169, já estamos com desculpa, eu marquei aqui, deixa eu ver aqui, estávamos com 369 inscritos, e já se inscreveram aqui só nessa live mais 8 pessoas, estamos com 377 inscritos, e a nossa meta é chegar a 500, falta pouco aí para
para 500, cento e poucos inscritos. Lembrando que nós temos uma live oficial, né, um vídeo, né, anterior a esse que vai ficar gravado aqui, a live oficial dos 500 inscritos, onde nós estaremos sorteando 2 meses, né, 2 cursos gratuitos, que a pessoa vai poder fazer 1 mês gratuito para poder aí depois se inscrever no curso, além de 3 livros do Dom Bertrand, Psicose Ambientalista, e uma caneca da Cris Artes aí. Então, mais uma parceria da Web Rádio com o Príncipe Gários e a Casa Real de Gaçã. A gente, só frisar o nome aqui das pessoas, que aqui eu já encerrei a parte de perguntas aqui, o Cereja, Lucas Maurício, Felipe Ferreira, estão participando, Sóstenes Santos, quem mais aqui? Rogério Mendes está acompanhando no chat aqui também, fazendo a moderação. O pessoal conversou bastante no início aqui da conversa, Lucas, Sóstenes, depois entrou aqui o Hugo Frazão também. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Web Rádio. O Tugão, PH, o nosso querido Luiz Marins, lá do Rio, Guerreiros Monarquistas, o Fluzudos, alusivo aí ao Fluminense, Luiz Hernandes, Miguel Uezado, quem mais? Pessoal em peso aqui participando, comentando no chat, a gente agradece. A Laura Borel, boa noite, bem-vinda também. O Iago... Um abraço a Laura, que colaborou desde o início com a divulgação também. Muito obrigado, Laura. Obrigado, Laura. O Iago, Júnior do Grave, quem mais? Bastante gente, hein? Participando, comentando. Lorena, saudações. Obrigado aí pela sua participação. A Cássia Queiroz, o Guilherme Amorim também participando, o Kailan, Gustavo de Paula, ele entrou em contato conosco, ele é de Indaiatuba, cidade vizinha aqui, ele vai vir aqui conhecer os estúdios da Web Rádio Brasil Imperial. Vamos fazer uma parceria de divulgação da rádio aí na cidade de Indaiatuba, também interior de São Paulo. Francisco Neto, Luiz Carlos Estolano e Rogério Késeles, boa noite, Rogério, William, Pessoa, obrigado aí pela participação de todos vocês. Conservadorismo Brasil, e quem mais? A Laura aqui, Fábio Dias, Cleiton Silva, muito obrigado aí. Círculo Monárquico Brisa Suaves, Votuporanga, São Paulo, obrigado. Eu acho que a última pergunta aqui, tem 2 perguntas aqui, Príncipe Gários. O que Vossa Alteza acha sobre degradação cultural e como poderíamos reverter essa situação? Bom, um dos problemas que nós temos hoje em dia é que nós, por exemplo, se nós somos a favor de uma coisa, nós imediatamente fazemos 180 graus, vamos tomar um extremo, por exemplo, completamente oposto. Então, veja o que aconteceu. Nós tínhamos o governo do PT no Brasil, não deu certo por razões óbvias, mas aí se foi para uma extrema-direita. Nada contra a extrema-direita, mas o que eu acho que as pessoas têm que entender, por exemplo, eu não sou contra a globalização, mas uma globalização que preserve a integridade dos países. Então não quer dizer que porque eu sou a favor que os países mantenham, por exemplo, os países da Europa mantenham a sua religião cristã, eu sou a favor de tudo isso, mas isso não quer dizer que você não vai ter uma parte da globalização que não afete esses princípios religiosos, esses princípios culturais, né? Então, eu acho que se pode respeitar as culturas imigrantes sem ceder a soberania do país.
Então, é claro, há uma degradação cultural nesse nível e há uma degradação cultural em qualquer lugar. Aqui, aí no Brasil, está se lendo cada vez menos, a qualidade musical está cada vez pior. Infelizmente, nós vivemos numa época em que nunca foi tão fácil você se educar e se informar, e mesmo assim é uma das épocas da história humana que nós somos mais mal informados na história. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp dos alunos do curso. Um abraço para o Hugo aí que mandou o comentário. E eu tenho recebido coisas absurdas, assim, pessoas dizendo, essa notícia aqui é verdade. Estão dizendo que os estados recontaram os votos e o Trump foi vencedor. Falei, não, gente, isso é completamente fake news. Então, o que está acontecendo é isso, nós perdemos completamente o norte, nós perdemos completamente a noção de tudo. Então, essa degradação cultural ela acontece em todos os níveis, e nós temos que, a única maneira que nós podemos fazer para nos livrarmos dessa degradação é nos educarmos e nos prepararmos de uma forma sistemática para que nós não façamos parte disso e nós possamos também, como influenciadores, impregnar as outras pessoas ao nosso lado e incentivar as pessoas a lerem, a estudarem outros assuntos, a se aprofundarem em temas que realmente são importantes e não só ficar perdendo tempo com coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum e só alimentar essa degradação. Gentilmão, eu queria pedir para todos os confrades amigos do Movimento Monárquico se inscreverem no canal de Sua Alteza Real Príncipe Gários, o Papo Real, e a Casa de Real de Gassan, que tem várias entrevistas sobre ele falando sobre os assuntos atuais que estão ocorrendo no mundo, como ele falou sobre no parlamento, no Congresso de Berlim, no Congresso da Alemanha. E, Alteza, uma pergunta que foi feita pelos nossos espectadores e pelas pessoas que enviaram perguntas antes, do Rafael Pereira. Como Sua Alteza Real vê a contribuição da família real, reinante ou não reinante, para a construção cidadã e cívica da população jovem, da sociedade como um todo? Perdão, cortou um pouco o áudio. Como eu vejo o quê? A última parte eu entendi, só a primeira parte. Como Sua Alteza vê as famílias reinantes e não reinantes para a construção a construção cidadã e cívica da população jovem social como um todo? Entendi. Eu acho que é um papel fundamental, porque as casas reinantes elas já têm a função estatal, né? Elas já estão ali cumprindo, né, o seu papel. Mas as casas não reinantes têm um papel muito importante, e vocês podem ver isso com o surgimento do que se chama de civil society, que são as ONGs, né? Então vocês podem ver como essas ONGs elas são hoje tão importantes quanto os próprios governos. E as casas reais, elas não reinantes, elas entrariam mais ou menos juridicamente nesse campo de ONG. E eu acho que por elas representarem a tradição, os bons costumes, os princípios religiosos das suas devidas tradições, elas devem ser esse último bastião de decência e de moral, enfim, elas devem ser referências para o povo. Como eu falei na pergunta anterior, hoje em dia você tem tantas fontes e você não sabe em quem acreditar, em quem confiar. E essas casas elas têm a obrigação de fazer esse papel, de ser essas referências e de ajudar o povo da melhor maneira possível e tentar encabeçar projetos. Por exemplo,
complementando a pergunta sobre a religião cristã no Oriente Médio, nós criamos uma iniciativa chamada One Voice for Christians, que é uma voz para os cristãos do Oriente Médio, e a One Voice Foundation, que com sede no Líbano, especialmente para lidar com o diálogo interreligioso e para salvar as comunidades cristãs de todo o Oriente Médio. E agora nós estamos abrindo um escritório em Genebra, na Suíça, que vai estar participando de todas as reuniões da ONU, representando a Casa Real e militando por esses princípios. Então, eu acho que há muito que pode ser feito. Certamente, se eu tivesse mais patrocinadores, se eu tivesse mais fundos, eu poderia fazer muito mais, mas mesmo com fundos extremamente limitados, eu acho que se pode fazer muito pelo povo e pelo mundo, cumprindo essa função que as casas reais têm de longa data. Mais uma pergunta da Isabel Coutinho. Sua Alteza acredita que no futuro próximo ou futuro distante é possível que a maioria dos países sejam compostos por monarquias hereditárias? Se nós conseguirmos reverter essa degradação cultural e se nós conseguirmos reverter essa polarização, eu acredito que sim, porque o regime monárquico não é uma paixão, o regime monárquico não é um dogma, não é uma religião, não é uma coisa que exige que você tenha fé, não é uma coisa que eu peço para você acreditar, é uma coisa que se prova com dados, com fatos. Então, eu acredito que se nós conseguirmos contaminar de uma forma benigna o mundo e as pessoas ao nosso redor, mostrando que a monarquia é o melhor regime, que a monarquia é uma alternativa plausível, uma alternativa real, perdoe o trocadilho, para todos os países, por que não? Para encerrar nosso simpósio, que foram muitas perguntas enviadas, que no futuro próximo o senhor possa fazer parte de um podcast menos formal que nós estamos organizando. Com prazer. Estou à disposição. Muito obrigado. A última pergunta é do Rafael Pereira. Por qual motivo cada vez mais os jovens se tornam simpatizantes ou monarquistas de fato? Por que razão? Bom, eu não sei porque eu já sou velho. eu acho que são pessoas que estão acessando, estão chegando a conclusões, né, estão pensando por si mesmos e chegando à conclusão certa, porque, na verdade, é muito óbvio. O problema é que as pessoas têm um preconceito por causa dessa propaganda republicana, dessa propaganda comunista. A monarquia se tornou uma coisa, um motivo de chacota, né? As pessoas não conseguem enxergar o fato de que, e é o tal do complexo vira-lata brasileiro também, né? Elas não conseguem enxergar que a monarquia é sucesso no mundo inteiro onde ela existe, até nos países pobres. A monarquia é bem sucedida. A Jordânia, eu vivi 2 anos na Jordânia. A Jordânia é um país extremamente pobre, mas talvez o país mais equilibrado do Oriente Médio, mais estável. E Príncipe Gales, e o senhor falando isso, né, me lembrou uma coisa que é o seguinte: tem muito brasileiro que fala assim, o Brasil não tem jeito, e no final tem jeito com a monarquia constitucional parlamentarista. Claro, essa é a ideia. O Brasil é como eu falo, o Brasil tem tudo para ser um sucesso. É um país rico, é um país grande, é um país com um povo maravilhoso, é um país multicultural, é um país que foi um dos países que realmente abraçou essas culturas, esses imigrantes, e os recursos naturais do Brasil talvez sejam os maiores e melhores do mundo. Não tem por que o Brasil não ser um sucesso. Só falta o capitão, nesse caso do barco, ser um monarca, na minha opinião.
Eu estou encerrando aqui a minha palavra. Sua Alteza, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor, muito obrigado por ter respondido tantas perguntas e sanado tantas dúvidas que as pessoas enviaram e tantas dúvidas nossas aqui. Obrigado ao César, obrigado ao Rogério, obrigado à nossa mãe, a nossa parceira, a Web Rádio Brasil Imperial. Também queria agradecer aos outros membros da bancada que estão aqui, da bancada que estão aqui. O Délcio, o João, nosso chanceler, e o Gabriel. E, mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo. Príncipe, aguardo o senhor no nosso podcast, tá? Com prazer. Eu estou à disposição. Queria agradecer a Ordem dos Jovens Monarquistas, queria agradecer a Rádio Web Brasil Imperial, nossos, já, como eu falei, já parceiros e amigos. E eu estou à disposição de vocês, estou à disposição de qualquer grupo monarquista que quiser a minha humilde ajuda. Eu estou aqui para servir a Casa Imperial do Brasil, a servir o nosso imperador de Júri, ou de Iure, Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, como um soldado, como eu falei. Então, o meu objetivo é que a monarquia seja restaurada no Brasil e que, finalmente, o Brasil volte a ter os tempos de glória e de dignidade que o povo brasileiro tanto merece, depois de tanto sofrimento após essa república terrível aí, que 130 anos só de desgraça. João e os meninos podem falar já. Não, desculpa. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e agradecer a Sua Alteza por aceitar participar. E espero poder fazer mais coisas como essa, entendeu? E, se possível, também participar do podcast, né? Com Sua Alteza. E, novamente, muitíssimo obrigado a todos os presentes, aos ouvintes. E espero vê-los mais vezes. Eu passo a palavra agora pro Delcio. Fala aí, Delcio. Bem, eu queria agradecer imensamente à Web Rádio Brasil Imperial e ao Príncipe Carlos pela oportunidade gigante de tanto conhecer a rádio, tanto conhecer virtualmente, por assim dizer, o Príncipe Carlos, e é uma chance que eu não imaginava ter, e eu espero também encontrar o Príncipe no nosso podcast. Passo a palavra agora para o Cauê. João? É para mim agora, Delcio. Bom, agradeço ao Web Rádio Brasil Imperial, assim como o Delcio e Cauê. Agradeço a todos que participaram aqui da nossa transmissão e espero entrevistar o Príncipe no nosso podcast que vai sair na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem vai ser o primeiro episódio. Com prazer. Só falar com o Leonardo Scherer. Um abraço pro Leonardo também. Forte abraço. Cauê, encerrou por aí? Encerrou, agora César e Rogério, a palavra é dos senhores. Rogério? Ô, pessoal, foi muito bom. Foi muito bom. Eu acho que a primeira live assim que vocês fazem, né, com bastante pessoas, foi muito bom. Tá? Eu fiquei sabendo que o Décio, né, o Carminho, ficou apavorado, com medo, passando nervoso. Que é isso, pessoal? Foi ótimo. O Cauê foi agitado para cá. Gente, foi perfeito, foi tudo bom, foi ótimo, foi nada combinado, tudo simples, nada de roteiro, só as perguntas estavam prontas, normal, foi tudo calmo, foi muito bom. Entendeu? Teremos outras sim, mais para frente. Deixa para passar a eleição, nós vamos programar para outras palestras, simpósios que tivermos aí. Vamos continuar a trabalhar, divulgar a causa monárquica, mas nada de monarquismo hollywoodiano. Pé no chão. A monarquia é sério, a monarquia é sério mesmo. Leiam, ler não mata. Ler não mata. Pode causar uns problemas de visão, né? Precisa de um óculos, uma lente de contato, mas ler não mata. Leiam, estudem. Leiam, mas estudem ao mesmo tempo. Eu também tenho o meu aqui. Leiam. Hoje não lê quem não quer.
porque o que tem de matéria, livros, artigos científicos, não científicos, pela internet, em PDF, é imensa. Leiam no mata, aumenta nosso conhecimento, entendeu? Então, leiam muito sobre o assunto, diversos assuntos também, não fique só focado na monarquia, você vai ficar com o mesmo conteúdinho, não, saiam do conteúdo também, leiam sobre política, entendeu? Comércio internacional, para se entender por relações internacionais também, leiam sobre política internacional, tá? Participem da sociedade, do dia a dia, entendeu? Mas foi muito bom vocês. Príncipe Garo, Sua Alteza, muitíssimo obrigado pela sua participação de novo e por nos aguentar, entendeu? Pela aula que o senhor nos dá também, o senhor ponderar também, pacificar algumas coisas também que você tem, tá? É excelente também. E avisa quando você vier para o Brasil também, viu? Avisa para nós encontrar. Agora a vacina chegar, né? A vacina da... Estou esperando a vacina chegar. Assim que seja possível, se não tiver um segundo lockdown, provavelmente no início do ano que vem. Quando o senhor vier, nos avisa, só reserva um dia para se encontrar, para conversar com o senhor. Com o maior prazer. Vamos se encontrar sim. Eu agradeço a todos o pessoal que participou, o João, todo mundo, a todos os participantes para mim do YouTube, foram excelentes também, foi uma conversa tranquila, tá? Ao César também, para ter dedicado parte do tempo dele que estaria ocupado com as coisas agora, mas eu agradeço a todos que participaram. De minha parte, eu agradeço de coração a todos também que ouviram, todos que participaram agora, ao Príncipe Carlos, e que Deus abençoe a todos abundantemente. César, querido, vamos não ficar com discurso aqui. Você fala que vai falar 30, 40 segundos, fala 3, 4 minutos. Me contive, estou com fome ainda. Para você na rádio. Brincadeiras à parte, a gente agradece aí aos jovens, a Ordem dos Jovens Monarquistas pela iniciativa de organizar, o pessoal que ajudou na divulgação, as perguntas que foram enviadas, a participação esplêndida de Vossa Alteza Príncipe Gários, o Rogério, nosso diretor da Web Rádio. Agradecer a você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanhou aqui a transmissão dessa live, desse simpósio. Nós começamos com 369 inscritos aqui no canal, já estamos com 381 pessoas inscritas na live. Quero agradecer muito, muito a vocês. Lembro a todos que nós temos um vídeo, uma live oficial dos 500 inscritos. Seria interessante se você assistisse essa live, né, ao vídeo anterior a esse, assiste inteiro, veja as regras de como faz para participar. Basicamente é se inscrever no canal e comentar nesse vídeo, nessa live oficial. Nós estamos avançando. Quanto mais rápido a gente chegar nos 500 inscritos, mais rápido nós vamos sortear uma caneca com o brasão do Império, vamos sortear 3 livros, né, do Dom Bertrand, Psicose Ambientalista, e 2 cursos, um mês, né, cada curso um mês, gratuito para você conhecer o curso do Príncipe Gários, e daí, se você se interessar realmente, você pode adquirir o curso e fazer parte aí desse grandioso conteúdo passado por Vossa Alteza Imperial Real Príncipe Gários Erchemur, da Casa Real de Gassan. A Ordem dos Jovens Monarquistas, como bem disse aí o João Francisco, o Cauê, eles vão começar a fazer um podcast que vai ser transmitido aqui pela Web Rádio Brasil Imperial. Toda sexta-feira vai ser um primeiro ciclo, né, desse podcast, que vai ser transmitido ao vivo toda sexta-feira aqui na Web Rádio Brasil Imperial. Cada semana vai ser um entrevistado, inclusive já foi até convidado no ar aqui o Príncipe Gários e outras pessoas que eles estão entrando em contato, e nós também estaremos retransmitindo aqui através dos canais do site e também dos aplicativos da Web Rádio Brasil Imperial. A rádio está um pouquinho parada, desatualizada, ela está no ar 24 horas,
com alguns conteúdos aí precisando ser substituídos devido a compromissos assumidos da minha parte em questões eleitorais, mas a partir de semana que vem a rádio já começa a movimentar, começa a se atualizar, e se você quiser fazer parte, fazer que nem os jovens, a Ordem dos Jovens Monarquistas quiser fazer programa na rádio, participar, nos apoiar, seja financeiramente com apoio cultural, num apoio de programas, só entrar em contato conosco lá no site da Web Rádio, webradiobrasilimperial.com.br, você pode aí obter o nosso número de telefone, entrar em contato e nós fazemos aí uma super, hiper, mega parceria, né? Nós com a sua empresa, com vocês, ou com um programa que vocês queiram fazer aqui na Web Rádio Brasil Imperial. Vamos encerrando assim, então, eu falei do Rogério, mas também falo mais que todo mundo aí. Agradeço a todos vocês aí que estiveram conosco até agora. Fiquem com Deus e até o próximo programa aí, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Adeus, muito obrigado pela oportunidade. Want to see more amazing music videos? The greatest dance hits all on one channel. Subscribe over here to Armada Music. Web Rádio Brasil Imperial. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções.